pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Espero que você tenha aproveitado a aula da semana passada. Lembre-se de abrir o vídeo da live para ter acesso à correção das atividades, para ter acesso a mais uma revisão. Então você tem muitas formas de estudar e inclusive pode criar a sua própria rotina de estudo a partir dos recursos que o Positivo oferece para vocês, tá certo? O importante é que você aproveite esse tempo também para aprender coisas novas, desenvolver as suas capacidades, né? Então, há muito que a gente possa fazer nesse tempo de isolamento também, né? Então, faça a sua parte. Faça a tarefa, acompanhe, assim você volta craque para a sala de aula. Vamos revisar então o que nós já aprendemos na semana passada. Nós estamos estudando a estrutura da Terra. Então, nós já vimos que a Terra é formada por 3 grandes camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Então, se eu pegasse, se essa aqui fosse uma terra de verdade, né, e pudesse cortar a terra ao meio, eu veria 3 grandes camadas: crosta, manto e núcleo. A crosta é a camada onde a gente vive, onde temos as rochas, onde temos a litosfera. A litosfera, na verdade, ela pega um pedacinho do manto também, né? Então, a crosta é uma parte sólida da Terra. O manto, ele já é formado por rochas derretidas, ele tem uma consistência que não é nem sólida, nem muito líquida, na verdade varia um pouco dependendo do aquecimento da região, dependendo da circulação do magma. E temos o núcleo, que basicamente é formado por ferro e níquel, tá? Então, uma característica bem diferente das demais camadas. Como que nós sabemos tudo isso sobre o planeta Terra, a parte interna do planeta, se na verdade a gente mal conseguia estudar um pedacinho da crosta? Você sabia que a gente de fato nunca chegou, nenhum equipamento chegou até o núcleo e muito menos até o manto. Então, como se faz esse tipo de estudo? É um estudo indireto. Então, é um estudo por sondas, estudo por ondas. E o manto, a gente sabe a composição do manto, eu acho que você já imagina como, pelos vulcões. Então, os vulcões, como expelem o material do manto, que é o magma, né? Então, o magma presente no manto, quando ele sai pelo vulcão, ele daí se chama lava, a gente também já aprendeu sobre isso. Então, o vulcão, ele acaba sendo um instrumento muito importante para o estudo do interior da Terra. E se você imagina que o interior da Terra é assim, parado, quieto, né? A gente sabe que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Será que o tempo todo foi assim? Não. O nosso planeta, primeiro, ele já se transformou no seu início, né, na formação do planeta Terra, e ele continua se transformando. Então a Terra, ela é dinâmica. A crosta terrestre dá a impressão, né, pode dar a impressão que a Terra fica ali paradinha. Não, o manto ele se movimenta bastante e mesmo a crosta. Um exemplo de movimento da crosta terrestre, tenho certeza que você lembra, são os terremotos. O próprio relevo está em contínua transformação. As montanhas, tudo que a gente vê na natureza está em contínua transformação. Como parte, portanto, da crosta terrestre, a gente tem as rochas e nós aprendemos que são 3 tipos: as rochas magmáticas. Vou até colocar o manto aqui, né, perto das rochas magmáticas, para a gente poder relacionar. Por quê? Porque o manto é formado de magma e é o magma que forma as rochas magmáticas. Temos também as rochas metamórficas. Lembra que eu já expliquei para vocês? Metamorfose, transformação, elas se originam de outros tipos de rochas. E temos as rochas sedimentares,
de sedimento de grãos se originam do agrupamento, da sedimentação, da compactação de grãos que existem na natureza, que vieram de outras rochas. Por exemplo, uma rocha sedimentar é o arenito, se origina do agrupamento de sedimentos de areia, né? Então, a areia que é originada de outras rochas, do desgaste de outras rochas, se sedimenta e forma, então, o arenito. Aí, quando a gente pensa no arenito, a gente pensa normalmente numa rocha pequena, mas nós temos formações rochosas de arenito que são gigantescas. Da mesma maneira, as rochas metamórficas que se originam da transformação de outras rochas podem ter formações rochosas gigantes, como é o caso do Pão de Açúcar, que é formado por uma rocha metamórfica, o gneiss, né? Ela veio da transformação do granito. Então, o granito, que é uma rocha que se formou lá no interior da crosta terrestre, ele se expôs, voltou para o interior da Terra, sofreu pressão e temperatura, originou uma nova rocha, o gneiss, e esse gneiss, então, tem a formação rochosa, que é lá o Pão de Açúcar. Então, só para a gente ter uma ideia da dinâmica da Terra e de como as rochas estão em constante transformação. Então, a gente aprendeu que as rochas magmáticas, elas vêm do magma e elas podem ser intrusivas, quando elas se originam dentro da crosta terrestre, e extrusivas. Como eu falei para vocês, o granito é um exemplo de rocha intrusiva. Extrusivas são as rochas que se originam diretamente da lava. Então, o magma, ele sai da crosta terrestre, ele se solidifica e origina outras rochas. Basalto, pedra-pome, são exemplos de rochas extrusivas, são rochas muitas vezes escuras, rochas basálticas também, tá? As rochas sedimentares, então, são formadas de grãos e sedimentos, certo? E uma rocha magmática pode originar uma rocha sedimentar. Assim como uma rocha metamórfica pode originar uma rocha sedimentar por erosão, por desgaste, né? Então, a erosão vai originar os grãos que compactados vão formar as rochas sedimentares. Uma rocha sedimentar pode originar uma rocha metamórfica e uma rocha magmática pode originar uma rocha metamórfica também. Como? Por influência de pressão e temperatura. Quando que eu sei que uma rocha mudou, ela deixou de ser sedimentar para ser uma rocha metamórfica? Quando a sua estrutura é alterada, a pressão é tanta, a temperatura é tanta, que vai gerar uma nova composição, uma nova organização desses minerais, tá? Então, origina uma rocha metamórfica. E todas elas, as sedimentares e as metamórficas, perdão, elas podem voltar para o interior da crosta terrestre, derreterem e originar um novo magma e assim uma nova rocha magmática, desculpe. Então, tudo que a gente está vendo aqui fica fácil entender que origina um ciclo, o ciclo das rochas. Então, até mesmo as rochas que elas estão lá há milhares, milhões de anos, muitas vezes, a gente consegue entender que ela também se transforma. Imagine os outros ciclos da natureza, você consegue lembrar de alguns, né? O ciclo da água, o ciclo da vida, são ciclos muito mais curtos, mas as rochas também se transformam o tempo todo na natureza. Uma questão importante sobre as rochas são os fósseis, tá? Então, quando a gente fala de fósseis, nós estamos falando sempre, sem exceção, das rochas sedimentares. Só temos fósseis em rochas sedimentares. Por quê? Porque
Quando eu tenho uma rocha sedimentar, já falei, ocorre pela compactação dos sedimentos. E é essa rocha que vai abrigar os seres vivos. Então, o ser vivo muitas vezes está ali no solo, uma pegada para ela ficar para sempre ali marcada na rocha, é porque está sobre um sedimento. Então, para essa pegada sofrer a fossilização, ela vai originar então uma rocha sedimentar, tá certo? Da mesma maneira, o corpo de um ser vivo, ele só vai poder ser formado numa rocha sedimentar. Como que o resto do ser vivo vai sobreviver lá ao magma ou à pressão e temperatura das metamórficas? Não acontece. Então, nas rochas sedimentares é que nós temos a formação de fósseis. Apesar de termos muitos fósseis, o evento de fossilização é um evento raro. E é por isso que é tão bom saber, né, que aqui no Brasil nós temos tantos e tantos fósseis. Fósseis que retratam a vida na Terra, regiões lá do meio do interior do país, onde nós encontramos fósseis marinhos, ou seja, em alguma época na formação do planeta, aquela região era mar. Nós temos dinossauros, já contei para vocês na aula passada. Então, o estudo dos fósseis é muito curioso e nos relata muito mais sobre uma história que o ser humano, obviamente, não viveu, né? Mas as rochas também contam parte da história humana, parte do desenvolvimento das ferramentas, das lanças. Então, os fósseis, eles nos retratam a vida na Terra, mas as próprias rochas nos contam muito da história da vida humana. Bacana, né? E agora a gente vai lá para o volume 2. Se você não tem o volume 2 na sua casa, ainda não pegou esse material na escola, você pode acessar pelo Positivo On, e hoje a gente vai dar uma pinceladinha no volume 2, porque a gente falou muito de rochas, de minerais, daquilo que é composto por rochas, né? A gente explorou isso muito na aula passada, e agora nós vamos falar sobre do que as coisas são feitas. Você já parou para pensar? Do que as coisas são feitas? A gente falou, isso aqui é feito de rocha, isso aqui é feito de granito, isso aqui é feito de basalto, mas há muito mais no mundo, no ambiente, né? Então, o papel, o plástico, o vidro, o ar que nos rodeia, do que é isso, afinal de contas? Então, hoje nós vamos aprender que tudo isso é chamado de matéria. Tudo é matéria. E como a gente sabe o que é matéria? Matéria é aquilo que tem volume, ocupa lugar no espaço e tem também massa. Mas o ar tem massa? Como assim? Então, se a gente pegar uma bexiga, ela vazia e uma bexiga cheia de ar, né? Um balão lá cheio de ar, você vai ter a impressão de que o balão cheio, ele é mais leve, mas coloca na balança para você ver que não. O balão cheio, ele vai ter mais massa. Então, o ar, ele tem sim massa e ele ocupa lugar no espaço. Não ocupa não. Olha aqui, ó, essa sala está cheia de ar, não está ocupando. Será que não? Olha só, eu vou encher esta seringa aqui, ó, de ar. Se o ar não ocupa lugar no espaço, eu posso fechar aqui o meu dedo, né? E vou empurrar a seringa até o final, certo? Se ele não ocupa, seria isso. Vamos lá? Vou tentar. Eu consigo comprimir a seringa, chega num ponto, eu não consigo mais, porque o ar está ocupando esse espaço. Apesar de que aqui ele está comprimido, né? Se eu solto, ele volta a ocupar o inicial, certo? Então, o ar ocupa espaço também. E o ar, ele é uma mistura de gases. Isso você já aprendeu, né? Então, o ar, ele tem oxigênio, ele tem gás carbônico, ele tem nitrogênio. E agora eu vou representar para vocês esses gases. Então, o nitrogênio, ele é representado pela letra N.
E para formar o gás nitrogênio, eu preciso, deixa eu colocar aqui, vou usar essa caneta para diferenciar. N2 é o gás nitrogênio. Essa pecinha que eu tenho aqui na minha mão, ela vai representar o nitrogênio, tá? Então, quando eu digo que é N2, eu quero dizer que é preciso 2 nitrogênio para formar o gás nitrogênio, tá? Então, veja que é o mesmo elemento, mas eu preciso de 2 para formar o gás nitrogênio. Nós temos também no ar o gás oxigênio, ele é representado por O2. O é a letrinha que representa o oxigênio e o gás oxigênio também precisa de 2. Gás oxigênio. Tá certo? Então, aqui eu vou representar o oxigênio. Esse aqui é a pecinha que representa o oxigênio. Para formar o gás oxigênio eu preciso de 2. Então, aqui eu represento o gás oxigênio, tá? Percebam que eu tenho as mesmas pecinhas para formar o gás nitrogênio, 2 elementos aqui, 2 nitrogênios, é o mesmo elemento químico, e aqui também no gás oxigênio. Quando isso acontece, nós dizemos que a substância é pura, não tem mais nenhum outro elemento químico. Vamos ver agora uma outra situação. Eu vou representar o CO2. CO2. Será que você lembra qual é esse? Esse é o gás carbônico, dióxido de carbono, gás carbônico. Então, o que eu vou precisar para formar o gás carbônico? Eu vou precisar de um carbono e 2 oxigênios. A pecinha branca aqui vai representar o carbono. A laranja é o oxigênio, você já lembrou, né? Então, carbono, oxigênio, CO2. O que eu percebo aqui? São 2 cores, 2 elementos químicos. Essa aqui é uma substância chamada composta. Se eu tivesse a representação real do ar, desculpe, eu teria mais de 70 pecinhas de gás nitrogênio, mais de 20 peças de gás oxigênio e somente uma pecinha de gás carbônico. É essa a proporção do ar. Esse e mais o oxigênio que eu usei para fazer o gás carbônico. Então, como nós temos várias substâncias no ar, nós dizemos que o ar é uma mistura. Várias substâncias, mistura. E aqui, substância simples e aqui composta. Na verdade, nesse capítulo você vai perceber que boa parte do que tem na natureza, a gente pensa muito em substância, mas boa parte do que a gente vê, na verdade, são misturas. Olha só, aqui eu tenho um copo de água, tá? Então a água, você deve lembrar, a água ela é representada assim, H2O.
Ó, então para ter água eu preciso de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Eu tenho aqui um copo de água. Então será que eu só tenho H2O nessa água? Não, porque essa água aqui não é uma água destilada, uma água de laboratório. É uma água filtrada, normal, uma água mineral. Se é uma água mineral, olha a dica aí, né? Água mineral é porque eu tenho minerais dissolvidos aqui. Inclusive, aqui no Brasil, é obrigatório adicionar flúor à água. Por que se adiciona flúor à água? Para evitar problemas nos dentes. Então, uma forma de prevenir problemas dentários, evitar a cárie, é colocar flúor na água. Então, adicionando flúor à água é uma medida de saúde para a população. Então, apesar de dizer, a gente sempre diz água, aqui nós também temos uma mistura, tá certo? E quase tudo que você vê, na verdade, são misturas. Esse papel, essa roupa que eu estou utilizando, o corpo humano é uma mistura gigantesca, são tantos elementos químicos. Inclusive, no seu material, explora bastante a questão do corpo humano. Veja lá, nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio, manganês, cálcio, sódio, cromo, cobalto, enxofre, flúor, potássio, fósforo, ferro, magnésio, zinco, cloro e outro. Só um exemplo, aqui tem muito mais ainda no corpo humano. Cada elemento químico, cada composto, cada substância com a sua função. Então, o nosso corpo também é um exemplo de mistura, tá certo? Então, fique de olho no seu redor e comece a perceber do que as coisas são feitas. Então, a sua tarefa para essa semana é escolher alguma coisa que você ache bem curiosa. Pode ser o vidro, pode ser o plástico, pode ser o slime, qualquer material, qualquer objeto que você queira, e você pode pesquisar do que é feito esse objeto, que compostos tem ali, que substâncias tem ali. Então, pesquise e anote a pesquisa no seu caderno, tá certo? Então, a sua tarefa é pesquisar do que é feito, aí você completa com aquilo que você quiser pesquisar, com o objeto, com o material que você quiser pesquisar. E aqui eu quero chamar a atenção para o vidro, né? Então, olha só, o vidro, você sabia que o vidro basicamente é feito de areia derretida e outros compostos? Então, como pode, né, a transformação dos materiais originarem outros produtos tão diversos? E assim você pode pesquisar também como o petróleo origina uma diversidade de materiais gigantesca, como existem diversos materiais também que vêm de recursos naturais que a gente nem imagina, né? Então, você pesquisa direitinho e anota lá no seu caderno para entender um pouco mais sobre a matéria. Matéria, lembre-se, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Bons estudos para você e até semana que vem.